Olá, olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Pact Insights. Eu sou a Patrícia, Head de Comunidades da Pact, eu tô aqui com a Alana, Head de Comunidades da Legal Insights, e com a Raquel, nossa Head de CX do grupo. É um prazer estar com vocês aqui nesse episódio especial que a gente está com 3 integrantes da mesma equipe, no mesmo grupo, para a gente discutir um pouco sobre a jornada do cliente e como que a gente faz uma jornada do cliente de sucesso para os departamentos jurídicos, né? O nosso cliente final como os departamentos jurídicos. E como que a gente consegue unir tecnologia com empatia, com o lado humano, né? Então, Alana, Raquel, prazer estar com vocês. Oi meninas, oi pessoal, prazer estar com vocês aqui hoje, a gente trocar grandes ideias, grandes insights, inaugurando o nosso podcast, em que a gente vai trazer temas e conteúdos muito especiais para fazer grandes trocas aqui e alegria começar com vocês aqui no time de CS, comunidades, vamos juntas. Um prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. Obrigada pelo convite. Adoro trocar com vocês no dia a dia e agora em mais essa. Mais essa, sim. Bom, antes da gente começar a falar sobre tecnologia em si, é interessante a gente saber como que a gente chegou até aqui, né? Para saber onde estamos, é importante saber onde estávamos. Um levantamento da Thomson Reuters, bem recente, foi lançado ano passado, mostrou que o que eles chamam de grande recessão de 2008 foi um marco na forma como empresas contratam serviços jurídicos. As empresas mostraram, né, que elas ficam muito mais suscetíveis a desconfiar dos serviços jurídicos do que antigamente. Então, por isso que agora está necessitando cada vez mais de uma equipe de CX bem estruturada para que a gente consiga entregar um serviço de qualidade, principalmente mostrar confiança. Raquel, como você vê esse impacto, né, histórico, social? Você que tem toda essa sua trajetória, além de você contar um pouco mais essa trajetória, como você viu essa linha do tempo mudando? Como que a jornada do cliente foi se transformando cada vez mais essencial também nos serviços jurídicos e nos departamentos jurídicos? Perfeito, excelente pergunta, Paty. É legal a gente dar uns passos atrás, né, para entender esse histórico e como é que a experiência do cliente é um tema tão em pauta como é hoje, né? O que te fez a experiência do cliente se transformar no que está se transformando hoje? E eu vejo muito esse rigor financeiro, né? Esse olhar financeiro que as áreas jurídicas estão tendo, está muito ligado também ao fato de que sai muito mais em conta para a empresa manter um cliente do que adquirir um cliente novo. E o setor jurídico, como todos os setores da empresa, estão diretamente relacionados a essa experiência, né? Contribuindo para a experiência mais geral do cliente dentro da empresa. Então, todas as áreas têm que ter a mentalidade de centralidade no cliente, seja para atender um cliente interno, né, como é o caso dos departamentos jurídicos, ou sejam as áreas que atendem também os clientes externos, né? Todos têm que ter essa mentalidade, trabalhar em conjunto para fornecer a melhor experiência possível, tendo em vista que é muito mais barato você reter um cliente do que adquirir um cliente novo. Então, acho que está super ligado esse foco em experiência do cliente com a necessidade de trazer cada vez mais economia para dentro das empresas. Perfeito. E muito bom que você trouxe, Raquel, sobre o custo, né? Tempo e custo, e a gente cai na era da digitalização. Então, com tanta tecnologia, tantos meios de comunicação, como é que você percebe, assim, essa relação dos clientes com a área do CX e as outras áreas da empresa no quesito comunicação e transparência? Eles ficaram mais exigentes, os desafios também aumentaram para quem se comunica com esses times? Eu acho que, como um todo, a gente está numa era que não dá para a gente fugir e nem esconder muita coisa, né? E isso serve ali para as nossas vidas particulares acabam virando públicas, né? Por mais que a gente tente se preservar, se reservar um pouquinho, em algum momento a gente tem que se abrir para as redes sociais,
seja por uma questão de trabalho, seja por causa de alguma parceria ou algo do tipo. Então, nossas vidas pessoais estão cada vez mais expostas e a vida das empresas está cada vez mais exposta, né? Então, eu acho que não só as empresas estão mais expostas, mas os clientes, independentemente do setor, estão mais atentos e cada pessoa que tem uma rede social tem também uma forma de expressar sua insatisfação com algo que aquela empresa tenha feito. Então, as empresas estão tendo que não só tomar, mas divulgar ativamente essas medidas de experiência do cliente que elas têm feito para dar uma resposta a essa demanda social, porque hoje qualquer pessoa que tem uma rede social, que tem um acesso à internet, pode compartilhar a sua experiência individual e aquilo virar algo ali público e escalar de uma forma muito rápida e prejudicar muito rapidamente também a marca de uma empresa, o nome de uma empresa, se ela não toma alguma atitude a tempo. E o ideal é que as empresas não tomem só atitudes com base nas demandas, mas elas se antecipem a essas demandas. E que elas tenham um planejamento de experiência do cliente para não só apagar incêndios que possam ocorrer via redes sociais, né? Sim, perfeito. Pegando esse gancho também sobre a mudança de como as redes sociais fizeram que as empresas e nós mesmos ficássemos mais expostos e expostas, eu queria compreender se isso também foi um dos motivos que te levou para essa área de CX, porque eu sei que a sua trajetória é longa e tem uma parte que é de CX, mas tem outros tantos que eu vou deixar você contar melhor, outros pilares que te trouxeram até aqui. Eu queria entender como que você veio para a CX e por quê? É uma história, acredito que é uma história bacana, assim, de compartilhar, Paty, porque, na verdade, eu nunca tive o desejo específico de trabalhar na área de experiência do cliente, mas foi algo que eu fui sendo levada e hoje eu gosto muito e eu quero continuar minha carreira nessa área, né? Focando nessa área, estudando e me especializando cada vez mais nessa área. Mas ao longo da minha trajetória, tendo passado tanto por grandes empresas, quanto também do meio da minha carreira para frente em ambientes menores, de startups, consultorias de inovação, eu sempre trabalhei em áreas que tinham muita relação com clientes, com stakeholders internos. Então, trabalhei em áreas envolvendo negociação, como pricing, compras, e trabalhei boa parte da carreira na área comercial e de relações institucionais. E eu digo que, principalmente, quando eu trabalhei ali durante 3 anos numa consultoria de inovação, eu pude ter esse olhar de como a experiência do cliente ajuda a gente a entender o que pode ser melhorado nos nossos processos, nos nossos produtos, construir também produtos novos, entender novas oportunidades. Então, são insights que a gente tem de forma gratuita. Se a gente ouvir os nossos clientes, a gente tem insights de forma gratuita que vão reverter em mais economia e mais geração de oportunidade para as empresas. E embora tive um curto período da minha trajetória que eu trabalhei especificamente com o sucesso do cliente, mas a maior parte da minha trajetória, como eu comentei, não foi especificamente na área de experiência do cliente ou sucesso do cliente. Mas todas as oportunidades pelas quais eu passei, especificamente quando eu trabalhei em consultoria de inovação, com esse foco em entender o problema ali de quem a gente está atendendo, me fizeram criar a mentalidade de centralidade no cliente. Que eu acho que ter a mentalidade de centralidade no cliente é o mais importante para você trabalhar na área. Tem muitas pessoas que acabam trabalhando na área de experiência do cliente, mas ainda não desenvolveram a mentalidade de centralidade no cliente, que eu acho que é o ponto-chave para qualquer pessoa que queira começar a se especializar nisso. Nossa, interessante. Então, quais são os pontos de atenção que você consideraria, assim, como alerta, para entender assim, nossa, realmente eu não estou colocando o cliente ali no centro. Como dá para a gente compreender isso no nosso dia a dia? Porque isso pode acontecer em qualquer cargo que você tiver, em qualquer área que você tiver, né? Depende do seu cliente. Uhum.
você sempre está com algum cliente, independente do que estamos fazendo, né? Aqui nós, de comunidades, a gente tem um tipo de stakeholder que a gente pode chamar de cliente ou não. Mas quais seriam esses sinais de alerta que você colocaria? Muitos podem ser os sinais e as formas também de medir, de ficar sabendo desses sinais. Tanto pesquisas proativas, né? A gente tem indicadores específicos da área de experiência do cliente, como o NPS, o CSAT, por exemplo. Mas o ideal também é que haja uma complementariedade, ou seja, que a gente não espere o cliente responder um NPS e um CSAT para a gente identificar que algo pode ser melhorado. Para a gente conseguir se antecipar às demandas do cliente, o ideal é que a gente tenha uma forma de medir, de coletar esses dados, em primeiro lugar, fazer essas medições e identificar ao longo da jornada, de forma proativa, quais são os pontos dessa jornada que podem ser melhorados e ir atrás do cliente de forma proativa, já citando o que a gente acredita que pode ser melhorado. Então, lógico, NPS, indicadores como NPS e CSAT são super importantes, mas a gente não esperar o cliente falar algo para a gente, e sim, através dos dados, identificar que algo está errado com antecedência, é essencial também nessa jornada, para identificar quais são os problemas e propor melhorias. Talvez não só dados, mas também empatia. Com também, certeza. Né? O feeling sem humano. Dúvida, sem dúvida. Né? Totalmente. Te ouvindo, Raquel, assim, eu me lembrei porque esse final de semana eu estava em BH, num evento de sucesso do cliente, que é o Minerix, e eles tinham algumas camisetas personalizadas ali, tinha uma que eu gostei muito, né, que fala, na dúvida, chama para um café e escuta com atenção. Então, tudo que a gente está trazendo aqui, métricas, dados, indicadores, toda essa trajetória, mapeamento de processos, só se conecta quando a gente pensa em ouvir o cliente, a centralidade. E é muito legal, assim, que você trouxe que isso a gente vai criando uma mentalidade coletiva. Não é só quem está na área de CS ou só quem está na área de comunidades, mas quem lida diretamente com o cliente, com quem faz parte dessa construção da marca, do posicionamento digital, e aí a gente vai conseguindo combinar os elementos, assim, né? Da escuta, das entregas mais direcionadas, e também, muito bom que você falou, que é um dos grandes cores aqui da nossa empresa da Pact, que é também pensar na resolução desses conflitos, desse litígio, né, por acordos, e também nessa prevenção. A gente sempre tem que pensar nesses pilares, né, não só na tecnologia, mas no conjunto todo, né? Sem dúvida, meninas, isso que vocês falaram, né, da empatia, que é o ponto-chave da mentalidade de centralidade no cliente, né? A tecnologia vem para complementar, para ajudar a identificar, para facilitar, mas sem empatia a gente não consegue nenhum avanço significativo. E eu gosto muito de dar um exemplo de um açougue tradicional versus um açougue gourmet. Quando a gente entra ali num açougue tradicional, a gente pode não ter tanto a pompa ali de um açougue gourmet, por exemplo. O ambiente pode não ser tão bonito, pode não ter ali os mesmos sistemas à disposição, a mesma tecnologia para atendimento ali, um CRM para cadastro ali dos clientes. Mas se a gente for parar para pensar, a experiência do cliente não está 100% atrelada a essa parte da tecnologia, por quê? Se você vai num açougue tradicional e o atendente que está ali na bancada lembra que na semana passada você esteve lá e não tinha um determinado produto, não tinha uma determinada carne, e ele lembrou de fazer essa anotação num bloquinho dele, não precisa de altas tecnologias. Ele lembrou de fazer a anotação do produto que você queria e não tinha naquela semana no bloquinho dele. E na semana seguinte ele te deu um retorno. Olha, seu João, eu consegui aqui essa carne para você. Essa carne está fresquinha aqui. Eu anotei, essa semana tem aqui para o senhor. Em compensação, num açougue gourmet, por exemplo, que tem ali a tecnologia à disposição, se o atendente não prestou atenção e não foi atrás de anotar o que o cliente queria, e porventura estivesse faltando naquele momento,
aquele açougue, por mais bonito que ele seja, por mais tecnologia e sistemas que ele utilize, não tem a mentalidade de centralidade no cliente. E isso parte muito da empatia de quem está atendendo, de ir atrás, de dar um retorno, de dar uma resposta, de se colocar no lugar do outro. Estou dando o exemplo aqui de um açougue tradicional versus um açougue gourmet, mas poderia ser em qualquer outra área, em qualquer outro setor. Inclusive no setor jurídico, né, que é o nosso grande cliente aqui do grupo, sejam escritórios de advocacia ou sejam departamentos jurídicos de grandes corporações. A mentalidade é o mais importante. E essa mentalidade ajuda a gente a construir confiança, né? E estava vendo uma pesquisa da Google que mostrou que é de 2024, ou 2023, 2024, que mostrou que 86% das empresas que fazem relação B2B só contratam uma outra empresa se ela confia nessa marca, né? Então, não adianta a gente oferecer um serviço sem a gente construir a confiança. E confiança a gente não constrói apenas com CRMs. A gente constrói, muitas vezes, com o olho no olho, com a gente escutar o outro e não apenas a gente ficar fazendo palestra, né? Falando sobre isso e sobre esse resultado da pesquisa, quais são os pontos cruciais para a gente construir essa confiança? Tanto aí estendo também para a Alana, né, aqui da gente de comunidades, que nós três aqui, a gente trabalha muito juntas, porque o que Raquel fala pra gente, a gente vai num movimento oposto ao de projetos, mas que se complementa, e conforme a gente também escuta daqui, a gente fala para você. Então, quais são esses pontos cruciais pra gente construir a confiança? Depois estendo também para a Alana essa pergunta. Não, perfeito. Eu acho que tem muito a ver com o que você comentou agora, Paty, que é o olho no olho. Então, não adianta a gente achar que está próximo, ou que a gente sabe sobre o cliente, porque a gente está olhando ali de forma crua os dados. Por mais tecnologia que a gente tem à nossa disposição hoje em dia, a gente não pode ceder ao comodismo de ficar ali no conforto do escritório ou no conforto das nossas casas sem visitar o cliente. A gente precisa desse olho no olho com o cliente, de ir até a empresa, entender os processos, bater um papo com ele ali no ambiente dele, ou seja, um almoço também, que vocês também em comunidade fazem vários almoços também com os nossos clientes, é um importante pilar. O cliente não ter só a interação com a equipe de projetos que está entregando aquele serviço que ele contratou, mas nós, como empresa, fornecermos também, pensarmos em outras vias, outras interações que não estejam só relacionadas àquele produto específico que ele contratou. E comunidade tem um grande papel nisso, né? Como é que a gente traz outros temas para o cliente que complementem a jornada dele para além daquilo que ele contratou. Então, olho no olho, seja com a área de experiência do cliente, seja com a área de projetos, seja com áreas como comunidade, é super importante para a gente entender a realidade do cliente e a gente não ficar muito acomodado nos dados, porque apesar de serem super importantes, essenciais, eu diria, se a gente olha só os dados e gera análise só a partir de dados, a gente pode estar gerando análises míopes, errôneas, porque a gente não está entendendo o contexto daquele cliente, onde aqueles dados estão inseridos. E não só o contexto do nosso cliente empresa, mas o contexto do nosso ponto focal. Que o nosso ponto focal é um universo também dentro de outro universo, dentro da empresa que a gente está atendendo. E a gente entender também as angústias desse ponto focal e fazer com que a jornada dele lá dentro da empresa dele seja mais fluida, é o que conquista também a confiança e o que gera relações de longo prazo. Relações pautadas também na humanização, né? Então, né, hoje em dia que toda a nossa comunicação parece sempre intermediada por uma tecnologia, esse olho no olho, e a gente entender que o outro tá tentando nos enxergar, também faz
total diferença, né? A gente vai oferecer um serviço que não é pontual. A gente não vai só fazer um determinado serviço, mas a gente vai ser um parceiro, um caminho junto que a gente pode construir, né? Então, aí eu estendo a pergunta também para Alana. Total. Eu acho muito bacana esse movimento que a gente vem construindo como grupo de unir esses pilares. Projetos que vão ser sempre a base da operação, da gestão e desse contato de entrega de resultados para o cliente. O comercial, que é essencial também para a gente fazer todo o mecanismo do grupo continuar em andamento. CS, com esse olhar bem focado de estratégia, de posicionamento. E comunidades, para também dar uma roupagem para tudo isso. Então, esses dias eu vinha pensando assim sobre os Cs das comunidades, da palavra comunidade, né? E comunidade tem a ver com isso. É confiança, é conexão, é constância, é essa conectividade que a gente fala, é sobre essa entrega. Tudo isso muito pautado numa viés de olhar o mercado, de olhar o nosso core, olhar os nossos projetos, olhar o nosso time e a parte de colaboração e qualificação. Eu acho que sem esses pilares a gente não consegue fazer essas engrenagens funcionar, porque uma pecinha está muito vinculada com a outra e entender que por mais que a gente tenha métricas, indicadores, somos da área de tecnologia em todos os movimentos que a gente vai, eventos, rodas de conversa, almoços, cafés, bate-papos online ou presencial, a gente sempre volta nas pessoas. Na área de Legal Ops, a gente bate muito ali pessoas, processos, tecnologia e dados, mas todo mundo dá esse foco para as pessoas, porque o futuro da IA é humano. A gente sempre vai precisar das pessoas para treinar essa IA, para ouvir esse cliente, e por mais adaptada que ela esteja, os prompts, por mais refinados que estejam, sempre a gente vai precisar usar a criatividade, essa comunicação centralizada para ela continuar criando, né? E então, quando a gente pensa em confiança, é um mundo, são muitas pontas que todas vão se conectando. A parte também, né, na área de jornalismo, que é a sua essência original, acho que entende muito desse viés também, das comunicações e conexões. É isso. Posso pegar esse ponto aqui da Alana, Paty? Tá. Isso que você citou é super importante, Alana, de como comunidade exerce um papel essencial e experiência do cliente e comunidade estão intrinsecamente ligadas, e as empresas que não têm uma jornada clara de experiência do cliente e não focam em comunidade, elas estão muitos passos atrás no mercado hoje, porque experiência do cliente e comunidade fazem parte da proposta de valor de empresas que têm a mentalidade de centralidade no cliente e que querem se destacar no mercado, que querem trazer um diferencial. Porque hoje em dia, com o mercado cada vez mais competitivo, pressão por eficiência cada vez maior, com a IA também, você fornecer um serviço de qualidade e um serviço que esteja de acordo com as expectativas do seu cliente é o básico. Sua empresa não vai se destacar fazendo somente isso. Então, você precisa de um pilar que é o pilar de olhar para o cliente, que é composto por experiência do cliente, por comunidade, para acrescentar a proposta de valor da sua empresa. Porque o básico bem feito não é o que vai trazer o retorno para a sua empresa, o retorno que a sua empresa espera, e não é o que vai fazer que a sua empresa se destaque no mercado. Perfeito, perfeito. Eu tô compreendendo, desde que a gente se juntou aqui como esses grandes Cs, né, da Pact, que também estamos falando muito com o pessoal de projetos, como você comentou. Como que a experiência do cliente e também aqui comunidades, né, como que você vê que a gente impacta também a gestão de projetos? Quais são os pontos principais desse impacto? Você vê uma maior eficiência nesse projeto? Você vê o time operacional muito mais alinhado com o cliente? Como que você vê isso agora em gestão de projetos em si, operacional, e não falando com o cliente? Muito interessante essa pergunta, Paty, porque não sei se todo mundo sabe, mas os primórdios da área de experiência do cliente, na verdade, a área de experiência do cliente não era chamada de experiência do cliente, era uma área de qualidade.
era uma área de gestão de qualidade. Esse nome é muito mais moderno, é o nome que a gente está usando hoje em dia, né? Mas o que tem a ver? Qualidade, área de qualidade, gestão de qualidade com experiência do cliente. Muitas pessoas acham que a área de experiência do cliente é muito mais da porta para fora do que da porta para dentro. E, na verdade, esse é um grande equívoco. Porque, é lógico, tem a parte relacional, que é muito forte e necessária junto aos clientes. E é importante dizer também que a área de experiência do cliente não é a única responsável pela parte relacional, é um dos componentes. Tem N outras áreas que precisam e necessitam ter essa interlocução com os clientes, mas sempre com o olhar de experiência do cliente junto. Mas o grande trabalho ali, desafiador da área de experiência do cliente é da porta para dentro. De você entender, junto ao time que está executando, que está entregando os projetos core da empresa, quais são as possibilidades de melhoria da jornada que vão trazer mais eficiência e maior satisfação para o cliente. Isso desde qualidade, de fato, medição de qualidade dos serviços entregues, medição também de tempo e prazos, né, do SLA, se os SLAs, né, se os prazos que foram combinados com os clientes estão sendo cumpridos ou não. Então, todos esses pontos, indicadores, processos, eles impactam diretamente na experiência do cliente e a área de experiência do cliente tem que ter um contato muito grande, umbilical ali com a área de projetos, com a área de operação, para entender as potenciais melhorias ao longo dessas entregas que podem impactar o cliente. A Alana tem muito know-how também em gestão de projetos, né? Antes de comunidades, era ela à frente, tocava essa parte de projetos da Legal Insights. Como que você vê que a parte também mais social e comunicacional ajuda na gestão de projetos? É essencial. Antes eu tinha mesmo essa trajetória de lidar diretamente com os clientes, as nossas reuniões, com o time, fazer o planejamento, SLA, validação antes de fazer as entregas. E comunicação sempre já esteve no que eu fazia e também quando eu já estava nos eventos ou ia representar a empresa. Então, quando eu tive a oportunidade de vir para comunidades, casou muito assim com esse meu perfil e com essas atividades que eu já gostava de fazer, né? E como eu venho originalmente da advocacia tradicional, eu consigo acompanhar muito dessa evolução também, da gente sair de uma advocacia tradicional, que ainda existe, que é necessário, contencioso, as teses, as estratégias, mas para a gente repensar de uma maneira agora mais voltada para a inovação, para a tecnologia e centralidade, que é tudo isso que a gente vem conversando aqui hoje. Então, quando até me perguntam, né, às vezes, você ainda é advogada porque me vê nos podcasts, nos eventos, em startup, sou advogada, mas hoje eu exerço a minha advocacia de uma maneira mais voltada para a comunicação, para os projetos e para esse viés tecnológico, que é o convite que as Legal Techs trazem para o mercado, da gente ser um pilar de eficiência, de ajuda. Então, a comunicação, ela está em todos esses fluxos, assim. A gente fica muito, claro, preocupado em ouvir o cliente, em dar essa transparência também para os times, mas ouvir os times também é essencial. E principalmente nessa multidisciplinariedade, que é uma palavrinha aí que está em todos os lugares, em operações a gente sempre ouve, que são perfis diversos. Mesclar o time jurídico com o time da tecnologia, com o time de CS, de projetos, com o time que pensa mais o operacional, o time que está ali à frente também da estratégia. Tudo isso conectado é o que faz com que a gente entregue algo relevante e que vai, de fato, ajudar e colaborar para quem vai receber esse produto e esse serviço. Projetos é muito amplo, tem várias viés, assim como em CS também a gente tem que sempre equilibrar, né, o pilar da retenção, da qualidade, de refinar também pontos de vista, mas é só através mesmo disso tudo que a gente vem conversando aqui, usando a tecnologia como aliado, é que a gente vai conseguir ter esse direcionamento, assim. A união da tecnologia com a comunicação faz a gente e os nossos clientes, né, pensarem também fora da bolha, porque se a gente fizer que nem todo mundo, né, você estava dizendo, a gente sempre vai chegar no mesmo lugar,
né? E acho que a comunicação aqui que a gente está fazendo traz novos viés. A gente olha pelas frestas, né? E às vezes essa fresta é uma rachadura que a gente tem que consertar, então a gente vai consertar, né? Mas às vezes é uma rachadura que a gente vê novas possibilidades, novos caminhos, e que faça com que o projeto que a gente exerça ali naquele time seja muito maior, né? A gente consiga impactar muito mais, tanto em economia, quanto também na operacionalidade daquela empresa, até mesmo na questão de gestão de crise. A gente lida muito com, né, ações trabalhistas, que a gente sabe que é um dos maiores passivos do mundo aqui no Brasil, e nós aqui na comunicação e CX, a gente consegue também fazer com que essa gestão dessa crise, porque querendo ou não, um conflito é um tipo de crise, a gente faça tudo ficar mais leve, né? Porque a gente consegue ver por outros vieses também. Posso fazer um parêntese Claro. sobre isso também, Paty? A gente está falando aqui de gestão de crise também e tudo mais, de tecnologia, meios de comunicação. E eu acho que os meios de comunicação exercem um papel essencial na gestão de crise. Porque, às vezes, a gente esquece disso, mas, às vezes, uma crise é iniciada por detalhes, por alinhamentos pequenos, e vão se transformando em coisas grandes. Não é emaranhado de coisas, mas a origem, se a gente for ver, às vezes são coisas pequenas. Como, por exemplo, meios de comunicação, uma comunicação não clara, uma falta de visibilidade. E eu acho que um grande destaque do grupo, e eu acho que de todas as empresas que conseguem se destacar nos dias de hoje, de fato, você atender o cliente nos meios que são melhores para ele. Então, ao invés do cliente se adaptar à sua forma de atendimento, a empresa que fala, olha, eu só atendo por esta via, de tal horário a tal horário, essa empresa, a longo prazo, ela vai sair perdendo. A empresa que não faz os clientes se adaptarem a ela, mas sim se adapta ao modo de preferência, né, de contato do seu cliente, essa empresa, sim, vai sair à frente. Então, entender os melhores canais de comunicação pode evitar crises, e você se adaptar às demandas do seu cliente pode evitar crises também. Seja atendendo via WhatsApp, que a gente sabe que hoje não tem como a gente fugir disso, seja atendendo via e-mail, telefone, Teams, mas de alguma forma a empresa tem que ter uma maneira de, apesar de utilizar esses diversos canais de comunicação, centralizar as demandas internamente para fazer essa gestão dos chamados e tudo mais. Mas se adaptar ao que o cliente prefere, a forma como ele prefere se comunicar, é essencial para, de fato, se destacar no mercado hoje. Isso é a base da linguagem simples, comunicação clara, né? A gente entender com quem a gente está falando e, assim, falar a língua dele, né? É que nem a gente for para a França e começar a falar japonês e achar que todo mundo vai entender o que a gente está falando. Não vai compreender, né? Uhum. Mas se a gente tem todo esse aparato à nossa disposição, a gente consegue falar por diversos meios, né? Por que não utilizar? Né? Pode ter um cliente, como acontece com a gente, que prefere reunião presencial. Isso tem um porquê. Quando a gente olha olho no olho, é diferente, né? Claro, nem sempre precisa ser olho no olho. Mas às vezes sim, em questões, sim. E por que não se adaptar e ir até ele? Acho que é até mais ético, né? A gente seguir nesse caminho. A gente ficar aberto também a ser maleável, mas sem perder a nossa característica, né? Então, nós somos assim, nós temos uma imagem, todo um aparato, um time, mas que a gente consegue ser de múltiplas facetas, né? Com certeza. Eu acho que isso é até ético nos dias de hoje, né?
Total. E a gente vê esse movimento aqui internamente mesmo, como Legal Insights, como agora a Pact também. A gente expande as nossas entregas e soluções tanto para escritórios de advocacia quanto para departamentos jurídicos. E a gente sempre tem que equalizar esse fator da maturidade. Tem clientes que ainda estão no nível muito inicial de implementar tecnologia, precisa melhorar a base, precisa rever fluxo. E tem aqueles que já estão muito maduros e sabem bem o que eles querem e, consequentemente, eles sabem muito bem pedir. E aí o nosso papel também, como essa solução personalizada, individualizada e uma solução única de entrega, é fazer esse entendimento, fazer essa escuta ativa, unir todos esses pilares para que, de fato, aquele resultado final seja eficiente e faça sentido para quem receber. E a gente falou aqui sobre ponto focal, sobre times internos, sobre projetos, mas pensando também até em uma das nossas soluções, ali a plataforma de dados, a gente tem os usuários. Então, esses usuários da plataforma, muitas vezes, eles não estão diretamente em contato conosco, mas eles sabem o que é, o que a gente faz, sabem que tem um ponto focal, e esse ponto focal também acaba sendo responsável por nos trazerem essas experiências, essas informações, e a gente poder organizar isso aqui internamente, né? Então, tem aquela frase que fala que suas atitudes falam tão alto que eu não escuto o que você diz. Eu acho que é sempre a gente pensar nisso, o quanto o nosso posicionamento ele pode melhorar e a gente estar conectado mesmo com o cliente final e com o nosso próprio time. Ouvir, né? Então, a Raquel participou muito dessa experiência da gente implementar uma área de CS. A gente falou aqui um pouco sobre ferramentas, sobre tecnologia, Raquel. Falamos sobre o NPS, CSAT, falamos sobre as plataformas, sobre esses meios tradicionais aí, que vai desde o café até a conversa. Mas o que você daria assim, de dicas para quem está ouvindo a gente? Estamos aí em vários canais, o meio digital nos proporciona levar esse conteúdo adiante. Para quem de fato quer começar a olhar para isso, quais seriam os primeiros passos básicos para depois a gente ir avançando também na jornada? Com a experiência que eu tive, né, de estruturar uma área de experiência do cliente do zero, se alguém estiver passando por isso agora, ou mesmo até alguém que não esteja estruturando uma área de experiência do cliente do zero, mas queira adotar a mentalidade de centralidade do cliente na sua área, como pode ser o caso de muitos departamentos jurídicos, de muitas áreas jurídicas em grandes corporações, que podem pensar como é que eu posso me aproximar dos meus clientes internos, né? Para fornecer um serviço cada vez melhor para os stakeholders internos. Então, essa mentalidade também pode ser aplicada para as áreas jurídicas. A dica que eu daria é, em primeiro lugar, fazer um diagnóstico com base nas conversas com as pessoas. Eu acho que esse é o primeiro passo. Você, no caso de quem está no desafio, né, de estruturar uma área de experiência do cliente do zero, conversar com os clientes, mas não só conversar com os clientes, conversar com as pessoas também da sua empresa, conversar com quem atende esses clientes, ter uma visão das pessoas a respeito do que pode ser melhorado, dos desafios. Então, a conversa é essencial para qualquer pessoa que queira estruturar uma área e não esteja sabendo ali por onde começar. Então, dividir conhecimento é muito importante nesse momento. E também, depois dessas conversas, desse diagnóstico inicial, a importância de você criar um propósito para a área de experiência do cliente, que tem que estar atrelado ao propósito da companhia, que não adianta a sua área de experiência do cliente estar completamente desconectada do caminho que a sua companhia quer seguir. Então, é importante entender da estratégia da companhia para alinhar com o propósito da área de CX e, por sua vez, ir debruçando isso em objetivos da área, cada objetivo com os seus devidos indicadores. E uma outra dica muito importante que eu daria, é lógico que quando a gente está começando a estruturar uma área de experiência do cliente, ou quando uma área está querendo adotar essa mentalidade no seu dia a dia de trabalho, há muitas coisas a serem melhoradas, há muitas coisas a serem revistas, mas não queiram abraçar o mundo. É importante sempre, junto com os seus líderes, junto com a alta direção da empresa, alinhar muito bem quais são as prioridades, porque quem quer abraçar o mundo acaba não conseguindo fazer nada direito e acaba não conseguindo levar nada até o final. Então, quais são os indicadores principais que a gente vai começar a monitorar
e, a partir disso, entrar numa jornada de melhoria contínua, de novos indicadores, novas tecnologias também para coletar novos indicadores, novas métricas, mas começando ali com um foco muito claro do que é prioridade junto com a alta liderança. É aquela máxima, né? Se a gente for seguir todo o hype que houver de tecnologia, cada uma nova plataforma, uma nova ferramenta, e abraçar tudo, a gente vai estar gastando um mega orçamento e vai ver que a gente não precisa de metade daquilo. Na verdade, a gente precisa de uma ferramenta, ou não precisa de nenhuma daquelas, né? Então, acho que também ouvir CX pode também influenciar até em quais tecnologias a gente vai adotar, né? O que a gente precisa internamente, de verdade. Com certeza. E um ponto muito importante, Paty, tentando trazer um pouquinho, né, para a realidade, né, dos nossos clientes, que na maioria dos casos são clientes dos departamentos jurídicos, né, de áreas jurídicas de grandes corporações. Seja do contencioso, né, trabalhista, da área de contratos, se vocês querem aplicar essa mentalidade de centralidade no cliente no dia a dia, né, da sua área, não tem muito segredo, na verdade. Para qualquer área que queira aplicar isso, não só para a área para os departamentos jurídicos. O mais importante é ter o foco nas necessidades do seu cliente, seja externo ou interno. E para ter foco nas necessidades, entender as dores, você precisa sentar com o seu cliente, não julgar, não achar que você sabe, não deduzir algo. Mas você senta com aquela área interna ali, que você tá tendo uma dificuldade de entender exatamente o que eles estão demandando, entender quais que são os processos, até para executar o seu trabalho, quais que são os processos daquela área. Senta ali com o seu ponto focal, troca uma ideia, entende a realidade dele, entende os desafios, onde aquela área quer chegar, como a sua área pode ser uma área parceira para alcançar os objetivos daquela outra área, porque simplesmente ali no top-down, ali de baixo para cima, ou até sua área como uma área ali parceira, né, que nem tem esse poder às vezes de fazer com que algo seja top-down, né, de cima para baixo, como você, como a área parceira, consegue conduzir a outra área a algo que seja benéfico a ambas as áreas e à empresa como um todo, né? E você só consegue fazer isso entendendo o que está doendo para outra pessoa. E não deduzindo ou tirando conclusões sem sentar para conversar e entender o contexto daquela pessoa e os objetivos daquela área. E, a partir disso, desenhar em conjunto, obviamente. Uhum. Acho que, no final das contas, acaba melhorando até mesmo a saúde mental dos colaboradores e colaboradoras, né? Porque, o que você disse, a gente entendeu o que precisa, para onde todo mundo quer ir, para onde todo mundo precisa ir, quais ferramentas podem ajudar nisso, melhor do que ficar que nem um carrinho de bate-bate ali, a gente quebrando a cabeça, sendo que um olhar de fora, né? Que a gente é parceiro, a gente tá olhando de fora, mas de dentro, né? Uhum. É paradoxal, mas é isso. Faz com que até o ambiente de trabalho melhore, né? E até mesmo para quando a gente está com clientes externos, com os nossos clientes, também melhore essa conexão, né? Principalmente departamentos jurídicos lida com problemas, né? Como a gente pode fazer isso ficar mais, talvez leve não seja a palavra correta, mas que desenrole mais fácil, com né? Com certeza. Que desenrole mais fácil. E pegando essa linha, assim, dessa metodologia que as empresas podem seguir e também as áreas parceiras podem seguir, o que você acha que tem de tendência na área de CX hoje em dia? Porque, enfim, cada hora uma nova tecnologia, também essa área tá, né, explodindo também de cursos, de novas pessoas falando sobre isso e tudo mais, mas o que é realmente, você considera realmente tendência? O que vai realmente se consolidar na sua visão, do que você vê no dia a dia? A resposta está aqui, diante dos meus olhos. Boa. Porque eu acho que uma grande tendência
para a área de experiência do cliente, na verdade, não para a área especificamente de experiência do cliente, mas para a experiência do cliente, para qualquer empresa que queira trabalhar a experiência do cliente, é comunidade. Eu acho que cada vez mais, e a gente ouve os nossos clientes, a gente sabe disso, cada vez mais os clientes pedem por papos para entender o que a outra empresa está fazendo. Não só empresas, né, concorrentes diretas, mas às vezes empresas ali de outros setores. Como é que empresas de outros setores ou do mesmo setor que eu estão encarando esses mesmos desafios? Um pouco do FOMO também, né? Fear of missing out. O que será? Será que eu sei tudo que eu estou perdendo? Será que eu sei de tudo que está rolando no mercado? Será que eu estou conseguindo acompanhar as mudanças? Então, esse mundo acelerado que a gente vive, né, com tantas informações que a gente é bombardeado dia após dia, às vezes a gente não sabe no que a gente deve focar. E isso passa também pela cabeça dos gestores de áreas jurídicas e de quaisquer áreas. E para que a gente consiga, de fato, entender no que a gente precisa focar, essas conversas de benchmarking mesmo são essenciais. Entender o que outras áreas com desafios similares estão fazendo, estão passando, como é que elas estão se estruturando de acordo com esses desafios para atender essas demandas. E a nossa empresa, especialmente a comunidade, exerce um papel essencial nisso, de colocar as pessoas para conversarem e gerarem valor para que os nossos clientes saiam desse FOMO, para que os nossos clientes olhem a nossa empresa muito mais como uma empresa resolvedora de problemas ali do core, né? De assuntos para os quais elas, de fato, nos contrataram, mas que elas consigam também olhar a nossa empresa como uma empresa ali inspiracional, que gera conexões e que oferece outros pontos de vista a partir da comunidade. Mostrando também, é lógico, né, que em comum acordo, mas também fornecendo contatos de outros clientes que possam estar interessados nessa troca. Esse é um grande valor que a área de experiência do cliente, não só a área, mas qualquer empresa que queira focar em experiência do cliente pode oferecer através de comunidade. Olha só, bacana demais a gente poder fazer parte desse movimento e também levar essa mensagem. Grande parte do que a gente faz, a gente fala isso nos nossos conteúdos, é que as comunidades sejam também uma curadoria, para as pessoas entenderem o que a gente vê em eventos, em conversas, mas também sermos promotores desses espaços de troca, seja aqui os podcasts, os cafés, né, os webinars que a gente vem fazendo também mensalmente, várias experiências para que o FOMO, todos nós acabamos sofrendo FOMO em alguma medida, porque é muito conteúdo, é muita tecnologia, é muito assunto, ter, então, um ponto de apoio, uma confiança e conseguir também trazer essas referências, esses espaços ali seguros e empáticos para que esses clientes, esses parceiros e esse sistema todo jurídico que a gente vem construindo consigam também ver ali nesses pilares da comunicação apoio, porque sabe que ali a gente vai conseguir ter trocas mais assertivas e também a gente poder trazer essas experiências, igual a Paty bem trouxe aqui, de dentro para fora. Quando a gente ouve os times, quando a gente entende as necessidades, coletivamente a gente consegue pensar, porque são pecinhas que vão sendo construídas diariamente, assim, não tem uma fórmula mágica, não tem um produto de prateleira, algo pronto. Esse semestre, principalmente quando a gente veio trazendo mais robustez para a área de comunidade, a gente vem testando, vem pensando em formatos, vem construindo, e é muito bom a gente poder ter hoje aqui essa troca e conseguir trazer um pouco das nossas percepções e também planejar aí o futuro, que não é tão futuro assim, mas através de tudo que a gente vem conversando. É inspirador participar de todo esse movimento, né? Porque a gente consegue ver que estamos produzindo conhecimento, né? Produzir conhecimento, e também essa produção de conhecimento vem muito pela escuta. Tudo isso de comunidades que a gente está fazendo junto com Raquel é muito de escutar, né? A gente às vezes precisa deixar de falar um pouco para escutar exatamente o que a outra pessoa precisa.
né? As comunidades vêm muito Sim. nisso e só depois a gente responde. Bom, meninas, vocês têm mais qual a frase final, o desfecho final, Raquel, que você deixa para os nossos ouvintes e também que estão nos acompanhando por aqui sobre essa jornada do cliente? Qual é o desfecho final que você considera importante? Eu acredito que tem aquela frase ali polêmica, né? Do cliente não tem sempre razão. Na verdade, o cliente tem sim sempre razão. O que a gente precisa fazer quando a gente não entende o que o cliente está pedindo, o que o cliente está solicitando, se colocar no lugar do cliente. Porque se você acredita que o seu cliente não tem razão, é a sua empresa que vai sair prejudicada. Então, o que você pode fazer, mesmo achando que em algum momento ele possa estar errado, o que você pode fazer para se colocar nos sapatos do seu cliente e entender por que ele está tendo aquelas reações? E como a sua empresa pode agir a partir disso? Você colocar o problema como se fosse algo externo não vai trazer benefício nenhum para a sua empresa e para o relacionamento da sua empresa com os seus clientes. Então, por mais que às vezes as pessoas internamente possam achar que o cliente está errado em algum ponto, se coloque no lugar do seu cliente. Porque se você não se colocar nos mesmos sapatos e não fornecer soluções ou outros caminhos, outra empresa oferecerá. Então, eu acho que essa é uma grande mensagem e a mensagem também da importância da governança nesse processo inteiro. Então, experiência do cliente é muito relacionamento, mas não é só relacionamento. Tem muito da porta para dentro também e muito de governança da área de experiência do cliente, ter metas compartilhadas com outras áreas da companhia para que as mudanças de fato ocorram. Porque é lógico, tem que ter muita escuta, tem que ter muita parceria, mas a gente sabe que se as metas da empresa não estiverem remando em direção àquilo que a empresa fala que ela quer atingir, não há conversa, não há empatia que vá fazer a sua empresa sair do lugar em termos de experiência do cliente. Tem que ter meta compartilhada, sim, e as pessoas, elas têm que, no final do dia, se elas tiverem que priorizar alguma coisa, elas vão priorizar ali a meta. Então, é importante que hajam essas metas em comum para ser um fator ali de peso também, que faça também as pessoas começarem esse movimento de maior colaboração nas empresas. Perfeito. Bom, Raquel, agradeço muito ao papo aqui, foi enriquecedor. Eu que agradeço. E também agradeço aqui minha parceira Alana por todos os insights também que a gente anda construindo nessa jornada. Na verdade, agradeço vocês duas a essa jornada que estamos construindo. É um prazer estar nessa jornada com vocês e com todos os nossos clientes. Todos os nossos clientes e futuros clientes e também ainda amigos próximos. A gente agradece, foi muito bom aqui o papo, podemos trazer de uma forma prática também, até para esclarecer para o pessoal aí como que a área de CS, comunidades, a gente está juntos. É realmente uma alegria a gente poder contribuir, ouvir vocês, aprendermos juntas e convidar também o pessoal aí para continuar acompanhando os nossos conteúdos, se conectarem conosco, com as empresas aí na rede, né? Estamos no LinkedIn, no Instagram, sempre também trazendo essas boas reflexões, grandes insights aí, porque eu acho que é só assim que a gente constrói um ecossistema mais colaborativo, mais unido, mesclando ali tecnologia, mas com boas trocas, boas conversas. Exatamente, a raiz de tudo é a relação, não é mesmo? Bom, gente, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com a sua rede. E a gente se vê no próximo episódio aqui do podcast Pact Insights. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.